Bom, agora sim, pode ser o pessoal, oficialmente, né? Vamos dar início então ao nosso estudo dessa noite. Vamos continuar com o estudo da Carta aos Gálatas, que nós iniciamos já faz algum tempo já. Hoje é o nosso sétimo encontro, só falando sobre Gálatas, e vamos ver ali a parte B do capítulo 4, né? Ainda faltam o capítulo 5, o capítulo 6, e espero finalizar esse mês. Né? Nós temos mais 3 segundas-feiras, e as próximas 3 segundas-feiras acho que nós vamos falar sobre esses dois capítulos, e aí nós finalizamos então. Porque o capítulo 5 provavelmente eu vou dividir também, porque a segunda parte do capítulo 5, a parte final, que fala do fruto do Espírito, eu quero deixar é, uma segunda-feira só para nós estudarmos o fruto do Espírito, para vermos ali todas as características do fruto do Espírito com bastante calma, né, para nós discutirmos. E aí o último, então, fica o capítulo 6, que é um capítulo mais de instruções finais que Paulo dá ali, e aí nós finalizamos. Né? Bom, vamos orar para nós iniciarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui diante de Ti agora, papai, em oração, te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, que o Senhor traga sobre nós aqui a sua sabedoria, Pai, para nós crescermos diante de Ti em graça e em conhecimento. Para que tudo aquilo que nós estudarmos, Senhor Deus, seja para a nossa edificação, Pai. Queremos te pedir também, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós estudarmos e aprendermos nesta noite, Senhor. Papai, agora repreende tudo aquilo que vem tirar a nossa atenção e que o nosso coração e nossa mente estejam inteiramente voltados para Ti, Senhor Deus, e para esse estudo. Em tudo, papai, faz grande o Teu nome nas nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá então. Eu vou projetar para vocês e aí nós vamos dar continuidade ao estudo de Gálatas. Eu esqueci de trocar a capa de novo. Vocês estão vendo aí, capítulo 3, parte B, 23 de junho, né? Não, hoje é capítulo 4, parte B, 7 de julho, tá? Ignorem essa parte aqui. Bom, vamos lá. Semana passada, então, pessoal, nós vimos a primeira parte do capítulo 4, né? Nós vimos ali que Paulo, ele continua, então, com a analogia, né, sobre o testamento, falando agora sobre os herdeiros, né? E agora na parte B, ele entra o quê? Ele entra em uma alegoria. Para essa alegoria da parte B, ele vai usar o quem? Ele vai usar Sara, Agar, Isaac e Ismael, tá? E aqui Paulo faz nesse ponto a última defesa de que os que aceitam com fé viva e genuína a promessa de Deus são filhos de Deus. Desde o primeiro capítulo, Paulo vem defendendo e combatendo o pensamento errado que os judaizantes haviam colocado na cabeça dos Gálatas de que os Gálatas deveriam cumprir a lei ou cumprir preceitos da lei para que eles fossem feitos filhos de Deus, né? E Paulo não, Paulo vem defendendo capítulo 1º, capítulo 2º, capítulo 3º e agora também no 4º que para ser povo de Deus, para ser filho de Deus, um filho genuíno de Deus, você não precisa cumprir a lei. Né? Você precisa o quê? Demonstrar uma fé genuína em Cristo Jesus. Né? E aí ele diz então que pela fé o homem é justificado e não pelas obras da lei. Tá? Ele demonstra que o esforço em guardar a lei de forma austera, ou seja, de forma firme e rígida,
como se ela fosse uma maneira de alcançar a salvação, é, na verdade, o quê? Servidão e escravidão espiritual. E todas as vezes, então, que um homem se coloca debaixo da lei, de uma maneira rígida, de uma maneira severa, para guardar os preceitos da lei, na verdade, ele não está sendo justificado, ele está sendo o quê? Escravizado. E aí ele mostra que o quê? Que a fé, pelo contrário, produz salvação e liberdade. Né? E lógico que essa liberdade que Paulo fala aqui, ela precisa ser entendida. E Paulo vai tratar sobre essa liberdade no capítulo 5, que nós veremos semana que vem. Né? Para defender, então, a sua tese, agora, na parte B do capítulo 4, o apóstolo usa uma alegoria: Sara e Agar, Isaac e Ismael. Vamos lá, vamos para o texto. Ó. A partir do verso 21, né, capítulo 4, verso 21. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre, né? Paulo aqui diz que aqueles que querem guardar a lei não conhecem direito o que a lei diz e exige. E aí ele faz essa pergunta, e até uma pergunta um pouco irônica, né, de Paulo, porque ele diz assim: será que vocês não ouvem o que a lei diz? Então, assim, ó, vocês que querem estar, vocês que querem guardar a lei, vocês não estão vendo, ou ouvindo, ou lendo o que a lei diz? Né? E aí ele diz, né, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. E ele vai entrar, então, nessa analogia a partir daí. Né? Os judaizantes, eles se diziam privilegiados por terem nascido como que? Como uma descendência de Abraão. Paulo os rebate ao trazer a alegoria dos dois filhos de Abraão. Como Paulo já falou anteriormente, na própria carta aos Gálatas, os filhos de Abraão são os que são os filhos da promessa, portanto, são os que são pela fé, e não pela descendência carnal. Não é? Por quê? Porque os judeus, até mesmo com Jesus Cristo, eles se gloriavam do quê? De serem filhos de Abraão. E o próprio Jesus rebateu eles e disse: olha, eu digo para vocês que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ali, o próprio Jesus estava defendendo que os filhos de Abraão não são os que são nascidos segundo a descendência carnal, mas são os que são pela fé. E Paulo também rebate isso, né? Paulo também ele usa então esse argumento para defender agora de que os filhos de Abraão são os que são pela fé. Né? Ainda que Isaac e Ismael sejam filhos de Abraão, ou seja, os dois sejam filhos legítimos de Abraão, há uma sensível diferença entre eles. Uma diferença que não é de natureza física, mas o que? Espiritual. E essa diferença representa o contraste em viver pela lei ou viver pela fé. Tá? Então, é muito importante nós prestarmos atenção nessa analogia que Paulo vai fazer, porque aqui ele vai trazer realmente esse contraste de viver pela lei ou viver pela fé. Tá? O verso 23 diz: o filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Olha que coisa interessante, né? Porque aqui ele ainda não falou quem é o filho da escrava e nem falou quem é o filho da livre. Também não falou quem é a escrava e quem é a livre. Por enquanto, Paulo, ele partiu aqui, o argumento dele partiu da liberdade e da escravidão. Por quê? Porque ele vem tratando justamente isso. Ele vem tratando sobre a liberdade da graça, ou a liberdade quando somos justificados pela fé, e a escravidão, quando estamos debaixo da lei, quando queremos ser justificados pela guarda dos princípios da lei. Ele vem trabalhando essa liberdade e essa escravidão. E aí aqui ele continua. E daqui a pouco, então, ele vai entrar realmente para falar de um filho de uma, o filho da outra, de uma e da outra mulher. Tá? Ismael era produto do poder natural, daquilo que Abraão e Agar eram capazes de realizar.
Tá? Ismael representa todos os que buscam viver a eternidade em seus próprios feitos, por seus próprios méritos. Deixa eu retomar aqui, deixa eu ver, acho que todos nós devemos conhecer a história de Abraão, mas deixa eu recapitular só para firmar um pouco na nossa mente hoje sobre a história dele. Abraão recebeu uma promessa de Deus de que dele sairia, de que ele seria o pai de muitas nações. E que a partir dele, então, a promessa feita a ele se cumpriria em Cristo e todas as nações, todas as famílias seriam benditas em Abraão. Ou seja, aqueles que demonstrarem fé em Cristo Jesus. Bom, quando Abraão recebe essa promessa, a Bíblia vai dizer que Sara, esposa de Abraão, ela era estéril. Ela não poderia ter filhos. Né? E Abraão já recebeu essa promessa já velho, com aproximadamente 90 anos de idade. Né? Chegou uma hora que Sara viu que, naturalmente, a promessa ela não poderia se cumprir. Então, o que ela faz? Ela chega para Abraão e fala assim, ó, pega Agar, que era a serva de Sara, né? Era a escrava, só que a escrava naquele tempo, a escravatura naquele tempo era diferente da escravatura que nós conhecemos, por exemplo, com os escravos aqui no Brasil e em outros lugares. Naquela época, o escravo vivia na casa do seu senhor e ele tinha também alguns direitos, né? Não era só deveres, tal. Bom, Sara faz o que então? Sara pega Agar, vira para Abraão e fala assim: olha, eu não estou engravidando, faz o seguinte, pega Agar, a minha escrava, a minha serva, toma ela como sua concubina e tem um filho com ela. E Abraão vai lá e faz isso. Né? Abraão toma então Agar como sua concubina, tem relações com ela engravida e nasce quem? Nasce Ismael. Tá? Ismael ele vai representar então o esforço humano em busca da justificação. Por quê? Porque Sara e Abraão eles não esperaram a promessa de Deus se cumprir. Ainda que Deus use meios naturais para a promessa se cumprir, a promessa se cumpre de modo sobrenatural. Por quê? Porque Abraão e Sara tiveram relações para ter Isaac. Mas Sara era estéril, então o Senhor abriu o ventre dela. Então, de um modo natural, Deus trouxe o cumprimento sobrenatural da promessa dele. Né? Só que eles não tiveram paciência para esperar. E aí, pessoal, a gente vê o que está acontecendo hoje, a guerra que está acontecendo hoje. Não sei se você sabe ou não, mas os descendentes de Ismael são os muçulmanos, né? Os muçulmanos são os descendentes de Ismael e os judeus são os descendentes de Isaac. E aí você tem essa guerra hoje que vai perdurar aí até a volta de Cristo. Tá? Então, olha só, Ismael, ele vai representar o quê? Todos aqueles que buscam viver a eternidade por seus próprios feitos, por seus próprios méritos. Aqueles que buscam ser justificados por aquilo que eles fazem. Ah, eu guardei os preceitos da lei, eu cumpri a lei, por isso, pelo meu esforço, eu fui justificado. Ismael que vai representar isso, né? Ismael nasceu segundo um propósito carnal e não espiritual, ou uma ajudinha de Sara e de Abraão para que a promessa se cumpra. A gente não precisa ajudar Deus para que a promessa dele se cumpra nas nossas vidas. O que nós temos que fazer é nos colocarmos debaixo da graça e nos mantermos fiéis ao Senhor. E aí, no tempo certo, ele vai fazer o quê? No tempo certo, ele vai cumprir a promessa dele. Tá? Quando a gente fala que a gente não tem que dar uma ajudinha para o Senhor, isso não quer dizer que nós não tenhamos uma responsabilidade, nós temos. Mas a nossa responsabilidade não é em cumprir a promessa, mas sim se colocar debaixo da promessa, se colocar debaixo do trabalhar do Senhor e deixar que no tempo certo o Senhor cumpra a promessa dele na sua vida.
E tudo o que nasce a partir da carne causa escravidão. Então, tudo aquilo que a gente faz pela carne faz o quê? Nos escraviza. Tudo, pessoal. Nós, hoje que vivemos em Cristo Jesus, nós fazemos tudo pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em Cristo Jesus. E fazemos para quê? Para a glória do Senhor. E quando nós pensamos assim, tudo aquilo que nós fazemos não vem nos escravizar. Mas quando nós buscamos saciar eh, a nossa carne, uma necessidade da nossa carne, isso nos escraviza. Sempre. E, pessoal, assim, ó, pode ser um entretenimento, tá? Um exemplo, né? Anderson, eu gosto muito de assistir filmes. Ok, eu também gosto. Mas, assim, você está deixando isso te escravizar? Porque o entretenimento, ele não passa de uma satisfação da carne. E tudo aquilo que satisfaz a nossa carne, a gente tem que tomar cuidado. Eu não estou dizendo que você não pode assistir filme, pode, mas está atrapalhando a sua vida com o Senhor? Está atrapalhando a sua comunhão com Deus? Então, todas estas coisas que você faz pela carne, você tem que tomar cuidado para que elas não te escravizem e você perca a sua comunhão com o Senhor. Tá? Isso é muito importante para nós, pessoal, para a gente não dar o quê? Ocasião a ficarmos debaixo dessas coisas, a sermos escravizados por essas coisas, ainda no tempo de hoje. Né? Ismael também representa aqueles que não experimentaram o que é um nascimento espiritual, mas somente carnal. Por quê? Porque ele foi gerado segundo a carne, e não segundo a promessa do Senhor. Né? Já Isaac, ó, nasceu como resultado da fé de Abraão, direcionada ao quê? A promessa de Deus. Né? Como recompensa da fé de Abraão, olha só, ele creu e se colocou debaixo da promessa. Então, como recompensa dessa fé, Deus interveio milagrosamente no leito de Sara. E aí, por meios naturais, o Senhor, de maneira sobrenatural, cumpriu a sua promessa. Tá? Isaac nasceu segundo o Espírito, pois foi o Espírito do Senhor que tornou a promessa o quê? Realizável. Isaac é um símbolo de todo aquele que nasce do Espírito, que experimenta o quê? Um novo nascimento, e que é o quê? Regenerado. Tá? Esse novo nascimento, agora regenerado pelo Espírito do Senhor, também gera o quê? Liberdade, não gera escravidão. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos pelo Espírito, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos por fé, guiados pelo Espírito, gera em nós o quê? Liberdade. Até, até não, pessoal, inclusive as nossas renúncias. Quando a gente renuncia a alguma coisa, e o evangelho é um evangelho de renúncias, quando a gente renuncia a alguma coisa, nós fazemos aquilo por fé, e isso gera em nós o quê? Liberdade. Olha só que coisa, parece um paradoxo, não parece? Quando as pessoas que não são cristãs, que não são crentes, olham para nós e falam assim: "Ah, mas você não pode fazer um monte de coisa". Não, não é que eu não posso fazer um monte de coisa. Eu renunciei a estas coisas para viver em liberdade. Qual liberdade? A liberdade da escravidão que estas coisas nos traziam. Parece um paradoxo, não é? Mas na verdade não é. É muito maior do que isso. Pessoal, só uma licencinha rapidinho. Peraí que eu já volto. Pronto, voltei, pessoal. Desculpa, voltei rapidinho. Bom, vamos lá então. Então, a renúncia que nós fazemos pela fé, porque nós cremos em Cristo Jesus e cremos que Ele nos libertou dessas coisas, gera em nós o quê? Liberdade. Tudo que nós fazemos pela fé gera em nós liberdade. Tá? Ó, verso 24 e verso 25. Estas coisas são alegóricas. Que... Peraí, pessoal, só mais um.
Pronto, pessoal, voltei. Foi a última vez, prometo para vocês. Vamos lá então, verso 24, verso 25. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Essa parte parece um pouco confusa, mas a gente vai entender ela direitinho. Vamos lá, vamos ler de novo. Estas coisas são alegóricas. Quais coisas? O filho da escrava, o filho da livre, a escrava, a livre, são alegóricas, né? É uma alegoria, porque essas mulheres são duas alianças, elas representam o quê? Duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Agar era a concubina de Abraão, serva de Sara, que teve quem? Ismael. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. O Monte Sinai, na Arábia, foi o monte onde o Senhor deu a lei para Moisés. Então, por que Paulo estava falando, né? Por que Paulo usa o Sinai aqui? Porque Ismael nasceu segundo a carne e tudo aquilo que a gente faz pela carne escraviza. E a lei faz o quê? Também nos escraviza. Então, Paulo faz essa analogia, né? E aí ele também traz dentro da escravidão quem é Jerusalém atual, a Jerusalém da época, que pode ser considerada também a Jerusalém de hoje, tá bom? Vamos lá. Ó, são alegorias, tá? Os eventos históricos, eles têm o propósito de nos comunicar além do seu significado literal. Então, muitas vezes a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê os fatos lá e a gente acha que aquilo é pura história, e não é. Muitas vezes eles comunicam muitas coisas para nós, entendeu? Tem um significado mais profundo. Olhando para o passado, nós encontramos preciosas lições para serem aplicadas no presente e principalmente no futuro. Por isso que o Antigo Testamento, pessoal, tem um valor para nós também, né? Voltamos então à pergunta de Paulo. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? A lição era tão óbvia que qualquer que ouvisse a lei deveria entender o seu significado mais profundo. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo está falando assim: olha, vocês não estão vendo o que a lei diz? Olha só, vamos olhar para trás e vamos ver o significado mais profundo que tem naquilo ali, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui o conceito de alegoria, só para nós entendermos. Alegoria é uma representação de uma ideia abstrata, como justiça, liberdade, morte. Que Paulo está trazendo aqui o que é escravidão e liberdade, né? Por meio de figuras humanas, animais ou símbolos concretos. Uma obra literária, artística ou discurso que utilize uma representação simbólica, geralmente com intenção didática ou moral. Nós sabemos que a narrativa bíblica ela é também uma narrativa o quê? Literária, tá? E 3, maneira indireta ou figurada de se expressar, por meio de metáforas sucessivas que criam um sentido global simbólico. Por quê? A alegoria é uma cadeia de metáforas, então uma metáfora junto com a outra, tá? Por exemplo, quando Paulo usa Agar, é uma metáfora. Quando ele usa Sara, é outra metáfora. Quando ele usa Ismael, é outra metáfora. Quando ele usa Isaac, é outra metáfora. Então, um conjunto de metáforas formam o quê? Formam uma alegoria. Por isso que esse texto, por isso que o próprio Paulo diz que esse texto ele traz o quê? Traz uma alegoria, tá? Vamos prosseguir, ó. As duas mulheres, então, elas representam duas alianças. A aliança abraâmica e a aliança sinaítica. A aliança abraâmica foi a aliança que o Senhor fez com Abraão, e a aliança sinaítica, a aliança da lei, do Monte Sinai. Aqui não está nem ainda falando sobre a aliança da graça, porque a aliança abraâmica é a aliança da fé. Né? E claro, pessoal, que fé está diretamente ligado que é a graça. Tá? Mas especificamente aqui está falando da aliança da fé e da aliança o quê? Da lei.
Tá? Sara representa a aliança abraâmica e Agar representa a aliança sinaítica. Então, Sara é a aliança da fé e Agar é a aliança do quê? Da lei. Agar era escrava de Sara. A escrava gera um filho escravo, ainda que filho de Abraão, descendência física. Então, uma pessoa escravizada, ela gera o quê? Ela gera um filho escravo. Né? Esse é o mesmo conceito que a gente usa para dizer que nós somos pecadores. Né? Adão e Eva, eles foram corrompidos pelo pecado no Éden. E aí eles são expulsos do jardim. Agora, Adão e Eva, corrompidos pelo pecado, geram filhos o quê? Também corrompidos pelo pecado. Eles não podem gerar filhos livres, eles geram filhos escravos. Escravos pelo quê? Escravos pelo pecado. A Agar, como era uma escrava, ela gerou o quê? Ela gerou um filho escravo também. Por quê? Porque nasceu da carne e não da fé. Né? A lei não justificava, ela escravizava. Portanto, a lei gera filhos escravos, assim como Agar. Então, ó, a aliança sinaítica, do Sinai, a aliança da lei, ela não justifica, ela escraviza. E aí todos aqueles que estão, então, debaixo da aliança da lei, são o quê? São escravos. Deus deu a lei ao povo em um contexto de graça. Isso aqui, pessoal, parece outro paradoxo, mas isso aqui é extremamente importante. Nós vamos entender. Assim como Agar apareceu no contexto de Sara e Abraão, a lei foi dada ao povo no contexto da graça. Vamos lá. O que é a graça? A graça é o favor imerecido, certo? Só que quando a gente fala de favor imerecido, nós precisamos entender que esse favor imerecido é toda e qualquer ação soberana e deliberada de Deus em favor de pecadores. Então, todas as vezes que a graça é manifesta, ela é manifesta em uma ação do Senhor. Todas as vezes que o Senhor age em favor de pecadores, ele está manifestando o quê? A sua graça. A manifestação plena da graça do Senhor é na salvação, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, como Paulo escreve a Tito e diz: em Cristo a graça se há manifestado plenamente, trazendo salvação a todos os homens. Só que a graça, ela não se manifesta somente na salvação, porque todo ato de Deus deliberado e soberano em favor de pecadores é um ato de graça. Então, quando Deus tira o povo do Egito, é um ato de graça. Quando Deus chama um povo para ser seu, é um ato de graça. Quando Deus dá os livramentos para o povo, é um ato de graça. Quando eles estão no Sinai, ali, o Senhor desce no Monte Sinai e dá a lei para eles, o Senhor estava trazendo a lei não como maneira de justificação, mas a lei apontando para quem? A lei apontando para Cristo Jesus. Só que Deus faz isso em um contexto de graça, porque Deus estava manifestando a sua presença para eles. Quando nós olhamos então para Agar e para Ismael, nós vamos entender que eles estão sendo manifestos pela carne e, portanto, escravos, mas dentro de um contexto de graça, dentro do contexto de uma promessa. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, a lei ela aponta para Cristo, onde a graça é plenamente manifesta. Então, a lei ela aponta não para si, ela aponta para algo exterior, para algo maior, para algo melhor. Agar e Ismael, eles deveriam apontar também para a promessa. Porque é pela fé que as pessoas são justificadas. É pela graça que somos salvos, mediante a fé. A lei aponta para isso, a lei aponta para algo exterior e maior. Sara, Agar e Ismael deveriam também apontar para a promessa. Por isso que diz que a lei que escraviza foi dada num contexto de graça, porque ela deveria apontar para essa graça. A lei não justifica ninguém. E, portanto, apontava para algo maior, melhor, superior, que justificava o homem, a fé, que vem por meio do quê? Da graça do Senhor. Então, pela graça, mediante a fé, somos salvos e encontramos liberdade para viver plenamente a vida que o Senhor tem para nós.
Quando Paulo, então, aqui está falando de Jerusalém e de seus filhos, ele fala dos judeus que vivem pela lei. Por isso que vale para Jerusalém daqueles dias e para Jerusalém desses dias. Porque todo aquele que se coloca debaixo da lei, na verdade, ele é o quê? Ele é um escravo. Tá? Quando a pessoa coloca a sua justificação naquilo que não pode justificar, ela vive uma vida de ilusão, de engano, de escravidão. É hoje quando a pessoa busca satisfazer os seus desejos carnais com as coisas que o mundo oferece para ela. E aí a pessoa vai entrar nos vícios, vai entrar na pornografia, vai entrar na mentira, sabe? Vai entrar no adultério, vai entrar em muitas outras coisas. Por quê? Porque estas coisas não podem satisfazer o homem. Só que ele busca estas coisas como forma de satisfação. E aí, quando ele busca estas coisas, na verdade, ele está vivendo um engano. Ele está vivendo o quê? Uma enganação. Tá? O Monte Sinai fica na Arábia. A Arábia é um deserto. E deserto não gera o quê? Não gera vida. Tá? Sinai e Jerusalém estão escravizados e geram filhos escravos que precisam ser libertos. Tá? Tudo isso, pessoal, está implícito nessa analogia que Paulo está trazendo. Tá? Porque ele está falando aqui, primeiro, da aliança do Sinai. Né? E ele está usando quem? Agar, tá? Que é escravo, que gera Ismael, que é um filho que é escravo, que foi gerado pela carne. E não por quê? Pela fé. Tá? Vamos prosseguir. Ó. Aí Paulo entra no verso 26. Ó, mas a Jerusalém lá de cima é livre. E ela é o quê? A nossa mãe. Em contraste com a Jerusalém terrena, que escraviza, Paulo traz a Jerusalém de cima, que é livre e que liberta. Aqui não é uma alusão a Jerusalém do Apocalipse que descerá do céu, tá bom? Pode se associar até, mas não é, tá? A Jerusalém lá de cima é a Jerusalém espiritual. A fala da igreja de hoje, dos filhos da promessa, que são pela fé, espirituais e livres. Por quê? Porque Paulo está defendendo que os gentios eles precisam demonstrar somente fé em Cristo para serem povo de Deus, para serem filhos de Abraão, filhos da promessa, ou seja, igreja do Senhor. Né? Toda vez que um pecador, um escravo, renasce, ou seja, é regenerado, ele renasce do céu. E ele renasce o quê? Livre. Porque ele renasce segundo a fé, segundo a graça, pelo Espírito do Senhor. E tudo aquilo que o Espírito do Senhor faz, ele faz o quê? Livre. Livre do quê? Livre do pecado. A nossa pátria não é o céu? Não é? A nossa pátria, ela não é aqui, ela é o céu. A própria Bíblia diz, né? A nossa pátria é o céu, nós somos peregrinos nessa terra. A nossa vida não é dirigida segundo as normas celestiais, segundo aquilo que Deus traz para nós. Os nossos nomes não estão escritos no livro da vida que está no céu. Não é no céu que os nossos direitos estão assegurados, os nossos interesses promovidos, né? Porque aqui nessa terra a gente não tem direito nem interesse nenhum. Nosso interesse é no céu. Os nossos direitos, ou seja, o nosso direito de herança, está onde? Está no céu. Os nossos pensamentos e orações não sobem ao céu. A nossa esperança não está no céu. O nosso Salvador não está sentado à destra da majestade no santuário celestial. Portanto, a nossa mãe é o quê? É o céu. E aí Paulo usa a metáfora para dizer que a Jerusalém lá de cima é o quê? É a nossa mãe. Tá? Aqui Paulo traz a metáfora do que? Da mãe, porque é a mãe que gera. Né? E nós somos o quê? Gerados segundo o céu. Tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Ó. A Jerusalém que é lá de cima, ela é livre, liberta de toda forma de escravidão e desfruta de perfeita paz na presença do Senhor. Essa Jerusalém é a nossa mãe, tá, pessoal? Aqui é uma metáfora, pessoal, lembra bem, tá bom?
Não vai sair por aí, pelo amor de Deus, falando que os católicos têm Maria como mãe deles, nós temos Jerusalém. Pelo amor de Deus, tá bom? Não é isso, não. É uma metáfora que Paulo está usando aqui de uma maneira didática. Essa Jerusalém é a nossa mãe, dos judeus e dos gentios, que penetraram o quê? As profundezas de Deus. Aqueles que foram salvos, aqueles que foram regenerados. Vamos lá, vamos prosseguir. Ó, verso 27. Porque está escrito: alegre-se, ó estéreo, você que não dá à luz, exulte e grite. Você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Tá? No versículo 27 aqui, Paulo faz uma citação de Isaías 54:1. Cante, ó estéreo, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada. Por que Paulo está falando isso, pessoal? Porque aqui, ó, a igreja do Senhor se expandirá entre os gentios em muitas nações. Grandes multidões serão acrescidas à companhia dos justificados. Por que ele está falando aqui de uma mulher que não deu à luz? Né? Por exemplo, assim, ó, Abraão é o pai da fé, certo? Então Sara deu à luz a quem? A Isaac, o filho da promessa, certo? Só que a Sara deu à luz a um filho só, mas todos agora, segundo a descendência de Isaac, eles podem ser considerados também pela fé o que? Filhos de Sara. Então aquela que era estéril, o que ela fez? Ela tem hoje muitos filhos. Aqui, pessoal, está falando do cumprimento da promessa de maneira milagrosa. Né? Por quê? Porque está falando da igreja do Senhor. A igreja que abrange o quê? Os gentios. A igreja que abrange o quê? Muitas nações. Quando a gente fala de igreja aqui, nós não estamos falando da instituição igreja. Né? Nós estamos falando da igreja espiritual, né? Que não tem placa, que não tem denominação. Ou todos aqueles que são chamados em quem? Em Cristo Jesus. Tá? E aí no verso 28, Paulo continua e diz assim, ó, mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Paulo chama todos de irmãos, pois são todos de uma mesma família espiritual. Quem? A família de Deus. Né? Paulo ainda usa o exemplo de Ismael e Isaac como uma analogia para os Gálatas. O carnal persegue o espiritual. Por que Paulo vai dizer aqui que o carnal persegue o espiritual? Lá em Gênesis, Gênesis vai dizer para nós que quando Isaac foi desmamado, isso acontecia ali por volta dos 3 anos de idade, Ismael tinha aproximadamente 14 anos já. E a Bíblia vai dizer que quando Ismael olha para Isaac sendo desmamado, ele zomba de Isaac. E foi exatamente nesse momento aí que Sara ela olha para aquilo e ela entende que Ismael e Isaac não podem conviver. Então ela chama Abraão e fala assim, ó, despede a escrava com o filho dela, porque eles não podem conviver com o meu filho. Porque ela sentiu que Ismael estava desprezando Isaac e que provavelmente Ismael ia perseguir Isaac por causa da herança, por causa da promessa. Então, Paulo, ele vem e diz assim, ó, como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, quem Ismael, filho de Agar, filho da escrava, ou escravo, da aliança da lei, ele perseguia o que nasceu segundo o Espírito, que era quem? Que era o filho da promessa, Isaac, que representa a aliança da fé, que nasceu o quê? Livre. Perseguia, assim também acontece agora.
Ali, Paulo está falando de uma perseguição espiritual. O mundo maligno sempre vai perseguir a igreja. Então, assim, em todo tempo, o, o mal vai querer o quê? Vai querer que a igreja saia da presença do Senhor, que era exatamente o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Quando os judaizantes trazem o ensinamento de que os gentios deveriam guardar a lei para serem povo de Deus, na verdade, eles querem que esses gentios se afastem do Senhor. Por, por trás desse ato dos homens está um ato maligno de Satanás tentando tirar as pessoas da presença do Senhor. Porque lá no capítulo 5 a gente vai ver que Paulo escreve assim: ó, aqueles que estão debaixo da lei caíram da graça. E quando a gente cai da graça, a gente perde o quê? Perde a nossa salvação. Então, Paulo usa também a analogia aqui para falar para eles do quê? De uma guerra espiritual que acontecia. Tá? Aí no verso 30, aí no verso 31 diz: mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Tá? A herança do Senhor não é para zombadores ou perseguidores, é para os crentes, os livres, os justificados. Ismael e Isaac não poderiam conviver, assim como a lei e a graça não podem conviver. Ou se vive pela lei, ou se vive pela graça. Se somos filhos da Jerusalém de cima, que é livre, nós somos filhos livres, libertos e justificados. Tá? Então aqui Paulo acaba o quê? Aqui Paulo termina a sua analogia e a última defesa que ele faz daqueles que recebem a promessa de Deus com uma fé plena e genuína são os filhos de Deus, são o povo de Deus. Porque agora Paulo vai tratar estritamente no capítulo 5 da liberdade que esses filhos de Deus têm, que não é uma liberdade que leva à libertinagem, que é uma liberdade que tem uma responsabilidade nossa, mas é uma liberdade de sermos livres do pecado, de sermos livres da escravidão que a lei causava, destas coisas. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Paulo veio defendendo o quê? Paulo veio defendendo que os verdadeiros justificados são os que são pela fé demonstrada em Cristo Jesus. E aí ele parte lá de Abraão, o pai da fé, depois ele vem, fala de Sara, fala de Agar, fala de Ismael, fala de Isaac. Ele fala da aliança da fé, da aliança da lei. Paulo vem defendendo isso. Paulo gasta 4 capítulos para vocês verem como que o tema era extremamente importante. Paulo gasta 4 capítulos para fazer essa defesa de que os que genuinamente são filhos de Deus são os que são pela fé. E que esses têm uma liberdade, e eles não precisam agora se colocar debaixo da escravidão da lei. E aí, essa liberdade agora é o que Paulo vai tratar no capítulo 5, que nós vamos ver semana que vem.